Boa tarde, estou aguardando aqui agora a Fernanda da Mastercard. Em alguns minutinhos a gente já vai começar. Boa tarde, pessoal. Michel que está chegando, a Cá, da Ginga, Juazeiro sempre presente, Aldo. E é isso aí. Eu vou aguardar aqui a Fernanda entrar. Só mais um minuto. Estamos aqui para a terceira edição de lives da maratona que a gente começou nos dias 26 e 27 de novembro. Só um minuto. É do outro lado. Tem gente lá? Tem. Desculpa aí. Vou convidar aqui a Fernanda agora, já estamos no horário. Tiago, como que você tá, meu amigo? Belo quadro, né? Isso aqui é obras da família Greco. Estou aguardando a Fernanda entrar. A Fernanda Caraballo vai falar pela Mastercard. Eu estou aqui hoje representando a iCities e o Smart City Expo Curitiba. Então, só peço para vocês mais uns minutos. Estava marcado para as 16, já são um minuto para começar. A gente vai ter uma bela conversa hoje sobre City Possible, sobre o que a Mastercard vem fazendo, além de ser um sistema de pagamento um dos mais reconhecidos do planeta, né? Eu acho que está em todos os cantos do mundo. Então, estou aguardando aqui a Fernanda entrar. Mais um pouquinho só, que ela vai entrar. Então, Thiago, bom você ter voltado para o CRIA, estar no CRIA, ter ajudado a desenvolver o projeto no Campus Rebouças ali, né? Enquanto estava na prefeitura. E a gente conta muito com a tua força lá, hein? A partir de agora. Eleusa Coelho, acabou de entrar. Rafael Bendo, bem-vindos. Estamos aguardando a Fernanda entrar. Fernanda Caraballo, que é diretora de engajamento governamental da Mastercard. Ela vai poder contar pra gente muitos projetos legais aí. Estamos aguardando aqui a Fernanda. Ela já disse pra mim que já está online. Vamos aguardar. Fernanda, onde estás? Prontos para começarmos aqui, aguardando a Fernanda aceitar o convite. Está conectando. Olá, Fernanda. Olá, Boa tarde. tudo bem? Tudo. Que bom que você pôde aceitar esse convite para a nossa terceira maratona de live. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Espera aí Tá, que ainda não está aparecendo para mim, só um minutinho. tá. Você está escutando minha voz bem? Estou escutando bem. Então tá bom.
Eu tô aqui aguardando, o teu vídeo deu uma travadinha, mas isso acontece. Eu não sei. Hoje, durante as transmissões, a gente percebeu que isso vinha acontecendo, mas às vezes é o próprio aplicativo que está muito congestionado. Caio já entrou. Parceiro no tênis. Eu vou chamar a Fernanda de novo aqui, talvez ela tenha tido algum problema. Estamos aguardando a... a Fernanda voltar, um problema tecnológico. Estou adicionando ela de volta aí. Vamos ver se agora podemos começar. Opa, vamos ver que agora vai. Então tá bom. Bem, boa tarde, obrigado por você ter aceitado o convite. Hoje a gente está indo para a terceira live, a gente já teve hoje, Fernanda, 2 lives anteriores, né? Eu tive uma live com o pessoal da Huawei, é uma empresa que também está sempre lá em Barcelona, com o Atílio, que é responsável também por governo. O Caio teve com o pessoal da Teletex, com o Cristiano, que representa hoje a Cisco aqui no Paraná. E vamos em frente. Para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Está todo mundo bem a fim de conhecer você, a gente conhece, mas... Ai, meu Deus. Representar uma empresa tão legal, com projetos tão legais, né, de amplitude global. Gostaria de que você se apresentasse e já começasse a falar um pouquinho do como está a tua carreira até aqui, pelo menos até a Mastercard. Depois a gente entra nos outros aspectos. Tá, joia. Bom, eu sou paulistana, mas crescida em Brasília. Fiz economia lá em Brasília e, diferente da maior parte dos meus colegas de faculdade que foram para o setor público, eu resolvi ir para o setor privado. Então, vim para São Paulo fazer pós em administração e comecei minha carreira aqui em São Paulo, sempre em meios de pagamento, de alguma forma, né? Eu comecei na TecBan. Então, quem não conhece é a empresa que cuida da rede Banco 24 Horas de caixas eletrônicos. E aí, depois, eu tive uma experiência fora do país. Eu morei uns anos na Suíça, tive a oportunidade de trabalhar lá na GE, na General Electric, no braço financeiro. Foi quando eu entrei no mundo de cartões. Então, lá na GE, tive a oportunidade de lançar o business de cartão lá na Suíça. E voltando para o Brasil, eu entrei no Banco Votorantim, aí sempre fiquei na área de cartões, fiquei uns 6 anos no Votorantim e há 6 anos atrás tive a oportunidade, né, recebi o convite de ir para a Mastercard e estou até hoje super feliz, é uma empresa fantástica. Poxa, que bela carreira, que legal. Bem, hoje você está como diretora de engajamento com governos. O que você me conta dessa atuação na Mastercard atual? Bom, eu estou há 6 anos na Mastercard, né? Então, eu comecei lá cuidando da parte de emissores de cartões pré-pagos, que é um segmento onde a Mastercard foi pioneira, né? Isso começou há mais de 7 anos atrás, antes mesmo da regulamentação do Banco Central, de instituições de pagamento. Então, a Mastercard começou a desbravar esse segmento. É um segmento que cresce mais de 70% ao ano. Então, a gente vê que realmente tem contribuído para a inclusão financeira no Brasil. E eu comecei licenciando e cuidando desses emissores pré-pago, desenvolvendo esse negócio com eles. Depois eu fiquei algum tempo numa área que olha novos fluxos, né, novos negócios e parcerias. Então, a gente começou a entender por que em alguns segmentos ainda a aceitação de cartões e de meios eletrônicos não era tão grande e o que a gente precisava fazer para desenvolver esses novos segmentos. E aí, de 2 anos para cá, eu fui convidada a assumir essa equipe que cuida de engajamento com o governo, como a gente chama,
então não é a parte de políticas públicas ou de assuntos regulatórios, mas é realmente o desenvolvimento de iniciativas junto ao setor público ou ligadas ao setor público. Então, a gente olha coisas relacionadas à mobilidade, transporte público, fluxos de pagamentos ou recebimentos com o governo e tenta contribuir para acelerar a digitalização desse setor. Maravilha. Então tá. Bem, a nossa história, a iCities e a Mastercard começou em 2018, desculpa, quando a gente teve a participação ali na Smart Plaza, vocês tiveram uma parte ali, iniciaram um conhecimento maior sobre que de fato vinha a ser o Smart City Expo Curitiba, né? Um evento que vem de Barcelona, um evento que vem aí trazendo tendências, né? Tanto para o mercado, para o público, tanto para as universidades, para o sistema de inovação. Foi muito legal vocês terem participado. A gente começou um relacionamento ali. Já em 2019, lá em Barcelona, a gente conseguiu acompanhar o trabalho de vocês, a gente conseguiu reunir nossa comitiva lá, lotamos aquela sala de vocês. Ali tinha prefeito, ali tinha governador, ali tinha empresário, tinham doutores, tinham acadêmicos. Enfim, muito legal esse início da nossa parceria, ver o quanto vocês estão crescendo, né? E lá em Barcelona, no evento de Smart City, a gente percebe um termômetro, né? O quanto a Mastercard vem investindo nos últimos anos, a força que ela criou, e também fica sempre, fica pairando uma dúvida para as pessoas que estão ali nos corredores. A gente percebe, pô, mas o que a Mastercard de fato faz, a não ser ser um sistema global de financiamento, de crédito e tudo mais. Então, gostaria que você me contasse um pouco por que vocês estão em Barcelona. Legal, acho que essa é sempre uma curiosidade inicial mesmo que surge, né? E a gente tem uma frase na Mastercard que a gente gosta, que tem uma polêmica, a gente não sabe bem quem criou, mas que a gente gosta de repetir, que é que Apple não é uma fruta, Amazon não é só o nome de um rio e Mastercard não é uma empresa de cartão de crédito, como muita gente pensa. Então, a Mastercard já se posiciona há vários anos como uma empresa de tecnologia na indústria de meios de pagamento, né? E a gente entende que a gente tem um papel muito importante na sociedade e que o sucesso, né, das economias e o desenvolvimento da sociedade também beneficia o setor privado. Então, a gente sente numa responsabilidade muito grande de ter uma atuação ativa e próxima para contribuir com esse desenvolvimento sustentável e inclusivo das sociedades. Então, a Mastercard tem várias iniciativas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas, exatamente para tornar os pagamentos mais seguros, simples e rápidos, e com isso poder contribuir tanto para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e da conveniência e da eficiência, quanto para a melhoria também dos serviços públicos e da eficiência da gestão pública. Então, a gente está tendo que ver numa situação de crise, de dificuldade, o quanto estaria sendo mais fácil se a gente tivesse mais evoluído já nessa jornada da digitalização, né? Tanto dos processos quanto dos pagamentos. Perfeito. Então, fazendo aí um comparativo, vocês em 2018 conosco, nós em 2019 lá com vocês. Me conta um pouco, acho que também é curiosidade daqui das pessoas e a nossa curiosidade, como vocês se preparam naquele stand imenso, aquele stand que chama atenção, que tem os encontros no final do expediente, que as pessoas promovem uma grande encontro. Eu gostaria de saber como é a preparação da Fernanda, da equipe, lá naquele stand, qual é o processo, o que vocês esperam, quem que vocês querem receber no stand e de que forma vocês estão preparados a dizer para aquele convidado que vai no stand, olha, nós temos isso aqui a partir de agora para vocês. O programa da Mastercard que a gente leva, né, para o Smart City Expo, tanto de Barcelona quanto de Curitiba, e que é a rede que a Mastercard, né, fomentou a criação, que chama o City Possible, né, os Cidades Possíveis. Então, como parte desse nosso engajamento aí para ajudar ao desenvolvimento dessas cidades mais inclusivas e sustentáveis, a Mastercard promoveu a criação dessa rede colaborativa de cidades, é uma rede global, hoje a gente conta com mais de 120 cidades mundialmente, aqui no Brasil já tem 7 cidades que são parte desse grupo, Curitiba, claro, é uma delas,
E o objetivo é exatamente promover uma troca entre essas cidades que têm um olhar para a inovação, um olhar para o uso da tecnologia, para a melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos e dos serviços públicos, para elas poderem trocar experiências e cada uma partir de onde a outra parou. Não ter que reinventar a roda, não ter que passar pelos mesmos desafios. Então, é promover uma troca entre essas cidades sobre tecnologias de cidades inteligentes. A gente tem a parceria da Universidade de Harvard, que faz toda a curadoria do conteúdo que é divulgado, que é promovido, né, nesse grupo. Lá no Smart City Expo Barcelona, a gente teve a oportunidade de também ter alguns workshops com professores de Harvard, onde as cidades que fazem parte desse grupo de City Possible puderam participar. E aí tratam-se de assuntos os mais diversos, né, desde cibersegurança até digitalização dos pagamentos, de desembolsos sociais, até o uso de Big Data, de dados para a melhoria das políticas públicas. Aí tem uma série de temáticas que são tratadas. E a gente, inclusive, ia no evento aqui de Curitiba desse ano, né, trazer também os professores de Harvard para fazer essa palestra e interagir também aqui com o público do Brasil. Então, é um grupo que promove eventos virtuais, digitais, promove muita troca de conhecimento e que tem o objetivo de unir realmente o setor público, o setor... Então, precisa ter esse muito de todos esses grupos. Então, a gente acaba levando para Barcelona essa plataforma do City Possible e promovendo uma série de palestras e de encontros com essas temáticas que a gente entende que são relevantes para o uso da tecnologia para a melhoria de vida nas cidades. Lógico que muita coisa é relacionada à indústria de pagamentos, mas também muita coisa ligada à inteligência artificial, ao uso de dados, à cibersegurança, que são várias outras plataformas onde a Mastercard atua, apesar de nem todo mundo saber, mas são tecnologias que a Mastercard provê também, que a gente entende que são cruciais nessa jornada tecnológica aí das cidades. Maravilha. Bem, a exemplo da nossa comitiva no passado, que incluiu mais de 50 pessoas, e de forma inédita a gente conseguiu levar a representação da Municipalidade de Curitiba, através do Rafael Greca, e também do Governo do Estado, com o Ratinho e alguns secretários. A FNP vem levando vários prefeitos do Brasil com esse intuito de apresentar essas soluções, né? E que muitas vezes elas podem ser convertidas para a realidade brasileira. Então, já que você me contou como e o que vocês fazem lá nesse stand, o que você sentiu do ano passado com essas visitas, com esses encontros? O que o Brasil tem demonstrado a nível global de força em relação às Smart Cities? Vocês acreditam que para a Mastercard, o mercado do Brasil, que tem 7 cidades, Curitiba e mais 6, como um mercado em expansão, um mercado estratégico? Sim, o Brasil é um mercado super estratégico para a Mastercard, né? É uma informação importante, o Brasil é o segundo maior mercado da Mastercard mundialmente, fica atrás só dos Estados Unidos, né, em termos de volume, então é um foco total da empresa. Quando a gente olha o grupo das cidades que já estão nessa rede colaborativa do City Possible, tem muitas cidades dos Estados Unidos, muitas cidades da Austrália e da Europa, mas o Brasil, em termos de América Latina, é o país melhor representado, né, que tem o maior número de cidades. E a gente vê que é importante também para a gente ter essa realidade da América Latina, né? Porque às vezes a gente está numa fase diferente de alguns países da Europa, ou mesmo de algumas cidades dos Estados Unidos. Então é importante a gente ter também essa realidade local e trazer o que faz sentido para o país. Então, isso por um lado. Por outro lado, a gente vê que muitos desafios são comuns e são globais. Das cidades brasileiras, das cidades da Europa, todas estão olhando para os mesmos temas e estão avançando na mesma direção, né? O que eu acho que é positivo. Então, essa troca acaba sendo rica, porque são temas que várias cidades estão interessadas e estão olhando, algumas já fizeram pilotos, já fizeram testes e já têm um conhecimento aí para compartilhar de quais foram as lições aprendidas, quais foram os desafios enfrentados. Então, assim, um exemplo, quando a gente olha, por exemplo, um dos projetos importantes que a gente fomenta aqui no Brasil, que é relacionado ao transporte público, que é as pessoas poderem
usar os cartões que ela já tem na carteira, da conta corrente ou cartão de crédito direto na catraca do ônibus ou do metrô para poder, né, usar o transporte público. Esse é um projeto que há 6 anos já foi implantado em Londres, né, é a cidade que foi pioneira nisso, e isso já chegou no Brasil também. Então, a gente já é uma realidade no Rio de Janeiro, tanto nos trens quanto nos metrôs. A pessoa pode pegar o cartão de pagamento por aproximação ou o celular que ela tenha cadastrado o seu cartão, encostar na catraca e entrar. A gente entende que isso gera uma conveniência, uma facilidade, né, que permite tanto que os turistas quanto que o usuário eventual, que de repente não tem o cartão de transporte da cidade, possam fazer uso desse serviço público de uma forma conveniente, sem exigir muito planejamento, sem precisar usar dinheiro vivo, né? Que nosso sonho de futuro é um mundo sem dinheiro vivo, né? Onde as pessoas não precisem manipular o numerário. Agora, com a Covid, isso acabou se acentuando muito, né? A gente entende também que evita uma parte da transmissão e da contaminação. Então, todo o benefício da eletronificação dos pagamentos, que a gente fala que para o cidadão é óbvio, né, a segurança, a conveniência, a facilidade, mas também para o setor público, né, isso gera, e para os operadores de transporte, como a gente está comentando agora, isso gera uma economia, porque o dinheiro, apesar de parecer que não ter custo aceitar o dinheiro, ele tem um custo escondido muito grande, né? De segurança, de transporte numerário, de manipulação, de fraude. Então, se for pôr ali na ponta do lápis, é muito mais caro aceitar dinheiro do que qualquer outro meio eletrônico de pagamento. Então, sem dúvida, isso que a gente tenta promover e mostrar. Maravilha. Aqui quero agradecer aqui a presença, estou vendo aqui o pessoal conhecido, a Daniele, o pessoal da Educação do Rio de Janeiro, o Carlos Olsen, que organiza conosco a missão lá para Barcelona, a Jennifer lá do iCities, a Michele, o Robert, o Guto, a Melina da Arquitetura, o Vitor, o Meireles, a Márcia Cavalcante da Celepar, também o Alisson, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aí. Então, a gente está aqui com uma conversa bem interessante com a Fernanda, né, Fernanda? E eu acho que essa participação em Barcelona no último ano foi super legal, né, Beto? Porque eu acho que teve uma adesão de público enorme. A gente conseguiu fazer uma reunião lá no estande do City Possible da Mastercard, só com cidades brasileiras, né, para discutir esses temas de inovação. Lotamos a sala lá e tivemos a honra de receber o governador Ratinho, o prefeito Rafael Greca, com a Cris, e a gente sabe que Curitiba puxa muito essa agenda de inovação, então a gente faz muita troca, né, troca muita figurinha, né, do que pode fazer junto, porque a gente entende que é um movimento realmente que o grupo da FNP e a participação do iCities consegue puxar esses atores, né, essas cidades mais ativas nesse mundo de Smart Cities. E a gente está falando de cidades médias, cidades grandes, mas cidades pequenas também têm um protagonismo grande, né, nesse mundo. Então, a gente vê algumas cidades pequenas com uma atuação super ativa, super engajadas no uso de tecnologia, né, de Smart Cities e com interesse em conhecer o que está sendo feito em outros países. E a gente gosta também de ter esse contato e essa aproximação com essas cidades menores, porque acaba que a gente consegue fazer muitos projetos de laboratório com eles, né? Às vezes são um ambiente menor, mais controlado, menores atores, então a gente consegue levar muita coisa para pilotar numa cidade menor, fazer os ajustes para depois levar em larga escala para cidades maiores. Então, todos os tamanhos de cidades são super bem-vindos nesse tema, né? A gente tem muito orgulho de ter começado essa parceria com a Fira Barcelona, né? Remonta lá desde o momento que a gente criou a empresa em 2012, mas em 2013 e 2014 a gente acompanha a Fira. E em 2014 nós nos tornamos parceiros do Hugo Valente, da Pilar Conessa, que são os realizadores do Smart Day Expo World Congress em Barcelona. E eles apoiavam muito a ideia da gente trazer para o Brasil. Claro que tinha São Paulo, Rio, na época tinha Brasília, Florianópolis e Belo Horizonte também tentando. E nós, como privado, é uma empresa ainda muito pequena, a gente não esmoreceu, a gente lutou para tentar trazer e a gente sabia que se a gente trouxesse para Curitiba, representando o nosso país, a gente ia conseguir levar muita gente dentro dessa área de interesse para Barcelona. E a gente já vem
aí com mais de 150 pessoas que a gente conseguiu levar nesses últimos 3 anos. É um número expressivo, porque a gente acompanhava os eventos todos os anos lá desde 2014 e nunca víamos tantos brasileiros indo junto, com o mesmo propósito de aprender, de desmistificar o mercado, enfim, de aprender principalmente a parte legal, como você pode contratar isso, como você pode trazer para o seu município. E é sobre isso também que eu quero citar aqui, porque existe hoje a criação de uma legislação especial para a Carta Brasileira, para essa nova função do MDR, que está construindo a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, qual eu faço parte, junto com a MCTIC, né, criando, por decreto, saiu Cidades Digitais e agora existe dentro do arcabouço dos 4 pilares que o MCTIC trabalha, as cidades inteligentes. E se tornou Cidades 4.0. Então, acho que com o MCTIC e com o MDR, nós vamos poder ter uma abrangência maior desse mercado. Você falou de 120 cidades no mundo. Hoje, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Você imaginou o tamanho desse mercado para o Brasil? É muita coisa, Quanto né? a gente vai poder beneficiar as pessoas? Então, é um mercado gigantesco que, em conjunto, né, hoje você tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal tendo como norte, né, vendo que esses temas são norteadores da eficiência tão necessária para a gestão pública. É claro que a gente vai poder ter muito mais empresários estimulando a criar empresas, produtos, serviços para atender essa demanda. Então, eu estou bem curioso para saber como vão ser os próximos passos do MCT, que ontem eu escutei o Pontes falando no encontro com o pessoal lá da Cisco. Eles falaram ontem, né, sobre a torre do MCTIC. Eu acho que isso vai ser muito legal, porque quando chegar nos países aqui nos estados do Sul, nós vamos poder desenvolver mais rápido, que nós temos mais redes de fibra ótica. Nós temos o estado do Paraná, que é interligado com 399 municípios através da Copel, que é a nossa companhia de eletricidade que passa fibra ótica entre os municípios. Então, vai ser muito legal. E com certeza essa infraestrutura de comunicação, de telecomunicação é vital, né? Quando a gente fala de tecnologia de Smart Cities, tudo passa por internet das coisas, por conectividade. Então, realmente, a infraestrutura de telecomunicação é um pré-requisito para poder usar em toda a sua potencialidade essa tecnologia que já está disponível em outros locais. Deixa eu colocar, eu vou fixar esse tema aqui. Eu até peço desculpa que eu não tinha fixado antes. Tá. Indo para outra pauta, a gente tem uma pauta a ser seguida aqui. As Smart Cities como ferramentas para soluções desses problemas. Hoje, como que a Mastercard encarou, por mais que você já tenha dado uma pincelada nisso, com a questão do Covid, como que a Master está colocando nessa posição com seus funcionários, com tantas sedes pelo mundo? Me conta um pouco, conta pra gente um pouco qual é o papel da Mastercard dos funcionários e colaboradores nesse momento de pandemia. A Mastercard, ela tem a sorte dela já tinha essa cultura de home office, né? Já promovia essa flexibilidade para os colaboradores. Então, tanto a infraestrutura digital, de sistemas, todo mundo tem laptop, quanto a cultura mesmo, né, de ser normal trabalhar um dia ou 2 pela semana de casa, a gente já tinha isso. Então, eu acho que essa mudança forçada, né, do escritório para o home office, ela foi menos dolorosa, ela foi mais natural, porque já existia essa cultura. Mas a gente vê que mesmo empresas que não tinham, acabaram se adaptando, né, muito rápido. Eu acho que o brasileiro ele é extremamente adaptável, né? Então a gente conseguiu fazer essa transição de uma forma bastante rápida. A Mastercard, ela está com todo mundo trabalhando em home office, né? Tem toda uma preparação e uma discussão de como será a volta ao escritório, né, quando as autoridades permitirem, né, de saúde e governamentais, e da forma que foi exigido, né, com todos os cuidados de higiene, distanciamento, etc. Mas a Mastercard está com uma posição muito clara e que dá muito conforto para os funcionários, que, na verdade, cada um vai voltar ao escritório quando se sentir confortável para isso, quando sua situação familiar permitir, quando tiver a segurança e o conforto, porque tem gente que tem pessoa de grupo de risco morando na mesma casa, tem gente que tem filho pequeno, que as escolas ainda vão demorar mais para voltar. Então, a posição da empresa é que cada funcionário vai definir qual é a hora certa para cada um voltar para o escritório. Então, acho que isso deixa todo mundo muito mais tranquilo, né, e com uma motivação muito maior.
E você acha que deixa algum sinal de mudança para a própria Mastercard como estratégia futura, logo que passe essa pandemia? A Mastercard já pensa, já se reuniu com vocês para elaborar algum plano assim de ataque, seja ele na área de mercado, ou seja na área mais É, governamental, alguma coisa assim? eu acho que tem o durante e tem o pós-pandemia, né? Acho que agora no durante a pandemia a gente está tendo um trabalho muito próximo com o setor público em algumas frentes, né? Que já existiam, mas que tiveram uma aceleração abrupta por conta de toda essa situação. Então, uma é o uso de dados. Então, a Mastercard, obviamente, né, ela tem uma riqueza de dados muito grande, dados sempre anonimizados, sempre respeitando todas as leis, né, de proteção e privacidade de dados, mas a gente consegue apoiar o governo em vários países do mundo, assim como no Brasil, a entender o tamanho do impacto na economia de toda essa crise que a gente está vivendo. Então, a gente tem essa frente de dados e essa frente de dados também permite ajudar os governos a entenderem o que está por vir. Então, alguns países estão mais à frente que outros, né, na curva de contaminação, alguns já estão saindo da quarentena. Então, a gente sempre consegue também, por enxergar vários países no mundo, a gente consegue ter uma visão de como vão ser as próximas semanas, né? De quais são as tendências, como isso, com que velocidade o comércio tende a voltar, cada setor, seja de entretenimento, comércio, serviços. Então, a gente também pode ajudar e ajuda os governos nesse planejamento, né? E nessa visibilidade de movimentação da economia. Além disso, tem todo um trabalho específico, né, de ajudar até em entender o movimento que está acontecendo em alguns comércios. Então, se abriu deixou abrir um determinado ramo de comércio, a gente consegue avaliar junto com o governo qual está sendo o crescimento, né, da movimentação nesse comércio, e se está tendo um comércio que não deveria estar aberto, alguma categoria que não deveria estar aberta e que está tendo movimentação. Então, tem uma série de usos de dados que a gente está colaborando com o governo. E pensando depois em recuperação e desenvolvimento econômico, a gente tem também toda uma parte de plano de recuperação, inclusive usando dados para fomento ao turismo, né? Para otimizar os gastos públicos na promoção dos destinos. Então, tem várias ferramentas, várias parcerias que a Mastercard tem, para inclusive agregam outras fontes de dados, que não só as fontes de transação que a Mastercard enxerga, para ajudar os governos a entender se já estão procurando passagens para o meu destino, de onde está vindo essa procura, vamos então incentivar viagens desse país ou não, esse país ainda está com muito risco, quero incentivar nesse outro. Tem toda uma plataforma de dados aí para incentivo e desenvolvimento forte agora, durante a crise, que a gente entende que é uma tendência que deve continuar depois, é a eletronificação dos pagamentos de programas sociais. Então, tanto os programas emergenciais, né, para famílias em situação de vulnerabilidade, ou para pequenos comerciantes, microcomerciantes, que estão sendo os mais afetados, quem está sofrendo mais nesse momento, e que estão precisando receber esse apoio, né, desses programas sociais, a gente está vendo que até pela necessidade de distanciamento social, evitar filas e tal, os meios eletrônicos são uma ótima solução para isso, né? Então, você, por exemplo, pagar num cartão pré-pago esse auxílio, você pôs o cartão pré-pago uma vez na mão dessa família ou desse microempreendedor, o governo pode fazer os depósitos recorrentes e essa pessoa não precisa ir em nenhum posto de atendimento físico, não precisa fazer nenhuma interação e pode, inclusive, usar para compras no e-commerce, que se essa família ou esse microempreendedor não era bancarizado, não tinha esse instrumento de pagamento, ele não tinha acesso a essas compras virtuais, né? E pode passar a ter. Então, está tendo muita demanda, muita procura nesse sentido. No Chile, por exemplo, o governo federal já começou a fazer os desembolsos de auxílios emergenciais através do uso de cartão pré-pago, e aqui no Brasil, várias cidades e estados também estão olhando para esse tipo de solução como uma alternativa. Que maravilha! A gente percebe que a Mastercard se preocupa com a gente lá na ponta, né? É uma empresa que a gente vai perceber muito rapidamente no aspecto de Smart City, que ela vai estar presente em vários momentos, não só no momento que a gente está comprando alguma coisa ou fazendo uma transição
financeira, né? Uma transação financeira. Bem, você Um quase outro respondeu... ponto, Beto, você me permite só complementar, que a gente não falou, a Claro. gente falou do desenvolvimento de programa social, mas uma coisa que a gente também está fomentando com estados, principalmente os estados que têm uma agência de fomento, que provém programas de microcrédito para microempreendedores, é também usar essa solução de um cartão pré-pago como uma alternativa de forma de desembolso desse microcrédito. Porque o que a gente estudou é que a maioria desses programas de microcrédito, eles exigem que o microcomerciante tenha uma conta corrente, uma conta em banco para poder fazer esse pagamento desse empréstimo. E isso acaba excluindo uma boa parte dessa população, né? Porque muitos deles são informais, né? Não têm uma conta. E aí o uso do cartão pré-pago pode democratizar e ampliar o acesso desse tipo de programa para realmente microempreendedores que estão mais carentes desse tipo de verba de auxílio. Então, também é uma coisa que na Turquia, por exemplo, eles lançaram já e está tendo um super sucesso. E aqui no Brasil também vários governos de estado estão estudando esse tipo de solução. Eu vou fazer as palavras do Michel Araújo, lá de Juazeira. Excelentes soluções, Fernanda, parabéns. Obrigada. Michel, grande companheiro aí na linha de Smart City, super inovador, uma cabeça super visionária. Exatamente. Bem, você respondeu uma boa parte, tem aqui, seguindo a nossa pauta, a fonte Smart Cities como fonte de conhecimento para os gestores. Como passar isso para a prática, né? O que a Mastercard... Antes de entrar na questão das cidades, daí a gente tem mais, deixa eu ver, 15 minutos, talvez um pouco mais, para falar de Curitiba e falar das cidades que já estão aqui, as 6 além de Curitiba. Como é a visão da Mastercard nessa questão assim? As Smart Cities, elas também podem ser uma fonte rica de conhecimento, né? Porque quando a gente faz um evento do porte que é em Barcelona, um evento do tamanho que a gente faz em Curitiba, na verdade a gente está tentando passar o máximo de informações precisas para que sejam rapidamente levadas elas não só a parte conceitual, mas a parte estrutural e de implementação. Então, qual que é a visão de vocês hoje? Está difícil? Está fácil? Como é que está a conversa com gestores? Eles reconhecem que é uma estratégia, gera eficiência ou ainda viram as costas dizendo assim, não, a minha cidade não tem espaço para isso? Eu acho que já existe, sim, uma conscientização e eu acho que agora com essa situação que a gente está vivendo tão completamente atípica, mais do que nunca, né? Acho que quem não estava convencido já está, né? Que o mundo realmente está mudando e o comportamento dos cidadãos e dos consumidores está mudando e está exigindo uma outra postura, tanto do setor privado quanto do setor público. E isso é uma coisa que eu sinergia e um alinhamento de agendas, né? Então a gente, por exemplo, tem muito contato com o Banco Central, essa é uma agenda do Banco Central também, né? Digitalização de pagamentos em geral. O próprio governo federal tem uma secretaria no Ministério da Economia que chama Governo Digital, então que tem iniciativas exatamente para a digitalização de serviços. Então eu acho que todo mundo já está ciente, já entendeu que o mundo está caminhando nesse sentido mesmo, né? Mas esse tipo de evento eu acho que ele é fundamental porque junta esses atores no mesmo espaço. Como você falou, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Imagina a Fernanda tendo que fazer esse bate-papo que nós estamos fazendo com 5.500 prefeitos. Não é muito efetivo. Então, ainda agora, sem poder viajar, é impossível, né? Então, eu acho que esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa que vocês promovem, ele é fundamental exatamente para juntar essa audiência e a gente poder ter um debate de qualidade que gere valor agregado para esses gestores públicos com relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E quais são as possibilidades e as alternativas para eles. A gente falou um pouco, né, de pagamentos do governo que podem ser eletronificados, seja de programas sociais, seja de... Mas tem recebimentos do governo que podem ser digitalizados também, né? Eu brinco com os prefeitos, governadores, que é difícil pagar para o setor público. Você precisa querer muito pagar, porque muitas vezes você tem que ir num posto físico, você tem que imprimir o papel, você tem que ficar numa fila, ou você tem que ir numa lotérica, numa agência. Não é um processo muito fácil e conveniente, né? Que você digita 2 coisas e está pago. Então, vamos facilitar também esse processo, que é bom para todo mundo, né? É bom para o cidadão e é bom para o setor público, ajuda a formalizar economia, ajuda a aumentar a arrecadação tributária. Então, a gente vê também bastante movimento nesse sentido das cidades e dos estados
começarem a promover a aceitação de meios eletrônicos para pagamento de tributos, de taxas, de mesmo em correios, em cartórios, locais que tipicamente no passado não se podia pagar com cartão, se tinha que ter dinheiro vivo, já está ampliando bastante a aceitação, né, de meios eletrônicos. Então a gente entende que esse é um movimento realmente que beneficia todo mundo. Eu acredito que isso vai dar mais transparência, né? A gente vai poder acompanhar melhor, né? Como são usados os recursos financeiros, os recursos públicos. Falta essa informação para a gente exatamente porque a burocracia barra esse tipo de informação. Bem... E uma coisa interessante quando você fala disso é que aqui a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma cultura muito forte de doação, né? De pessoas para pessoas, ou de pessoas para o setor público para ajudar. Agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente ajudou a cidade de Los Angeles a colocar em uma semana uma plataforma de captura de doações no ar, e aí essas doações eram colocadas em cartões pré-pagos e entregues para famílias em situações de vulnerabilidade. E eu acho que essa transparência é fundamental também para as pessoas poderem se sentir mais confiantes e mais à vontade a serem solidárias nesse momento, né? Maravilhoso saber disso. Puxa vida, quantas iniciativas legais, né, que é possível serem feitas, independente da gente estar falando aqui, isso aqui é o universo de Smart City, mas acho que esse é o universo, qual é essa nova fase que a gente vai entrar, tem que ser continuada, né? A gente tem que continuar com coisas assim. A gente tem muita coisa de sobra, né? Então, a transparência, quando você tem a segurança de estar aportando alguma coisa na plataforma que sabe que vai chegar na ponta, isso é muito legal. Bem, partindo aqui para, especificamente, Curitiba, já que nós estamos falando do Smart City Expo Curitiba, e as 6 cidades. Conte para a gente tem mais, deixa eu ver aqui, mais 10, 12 minutos, mais ou menos. O que você pode me contar hoje de Curitiba e quais são as outras 6 cidades? Com certeza a gente teve gente aqui de vários lugares do Brasil, talvez seja pessoas dessas mesmas cidades. O que você me conta? Curitiba e quais as outras 6 cidades? Ver se eu não vou esquecer ninguém. Guarulhos, Juazeiro do Norte, do nosso amigo Michel, é parte do grupo. Madre de Deus, né, uma cidadezinha perto de Salvador também, que é bastante inovadora, tem bastante iniciativa. Porto Alegre, Curitiba, se eu não esqueci ninguém, acho que Santo André, acho que foi a última a entrar. Então, é um grupo que vem crescendo, a gente tinha várias já que entrariam, né? A gente acabou segurando um pouquinho, porque a gente gosta de ir na cidade, fazer a assinatura do memorando de entendimento, né? Fazer uma cerimônia com o prefeito. A gente ainda não passou isso para o virtual. Talvez, se for demorar ainda muito essa quarentena, a gente vai fazer isso. Mas tem uma lista aí de cidades querendo também participar desse grupo. E Curitiba tem um DNA de inovação, né? Já de muitos anos, né? Mesmo o transporte público, toda a mobilidade, Curitiba sempre foi precursora, né? De inovações nessa área. Então, a gente sempre trabalha junto e olha o que Curitiba está fazendo e o que a gente pode ajudar a promover. Então, mesmo o piloto de aceitação de cartão direto no transporte público é algo que a região metropolitana de Curitiba está bem avançada, né? Isso deve estar saindo na cidade também no futuro muito próximo. A gente vê que essa iniciativa também de permitir a aceitação de meios eletrônicos de pagamento para pagamento de taxas e tributos municipais é algo que Curitiba também já está com o processo em andamento, então isso muito em breve deve estar disponibilizado já para os cidadãos da cidade. Então a gente tem uma parceria, uma troca muito forte, né? Eu acho que a Cris é uma liderança em termos de inovação em Smart Cities no Brasil, a Cris Alessi, um beijo, e a gente troca muito com ela para entender quais são os desafios, no que a gente pode facilitar. A gente sempre conversa muito para entender, né, as dificuldades do setor público. A gente sabe que, às vezes, processos de formalização de políticas de Smart Cities, de leis de inovação, de contratação de startups, são coisas que as cidades têm que realmente dedicar um tempo e um esforço para conseguir ter esse arcabouço, né, que vai permitir essa agilidade, essa implantação de novas tecnologias. Inclusive, a gente fomenta muito, tanto ao lado das fintechs, das startups, né? A Mastercard tem
um programa, né, que chama Start Path, que seleciona algumas fintechs globalmente e faz um período aí de mentoria e de apresentação para o mercado, né, dessas tecnologias de fintechs. Então, a gente entende que é um setor que está em forte desenvolvimento. Curitiba tem o Ebanks aí, que também é um super precursor, né, nessa área de inovação em pagamentos eletrônicos, principalmente internacionais. Então, eu acho que tem um DNA muito forte. Tem o projeto Vale do Pinhão, que a gente entende que também é um projeto aí de bairro, de inovação. Então, tem um monte de coisa que a cidade está trazendo que eu acho que é totalmente replicável e que tem que ser mostrado, né, para todo o Brasil. Que legal. Puxa, dá orgulho de ver você falar isso, né? Vindo de você, com tanta experiência, com tanto conhecimento e representando uma empresa como a Mastercard. Todos os curitibanos agradecem esse reconhecimento. Você falou de ecossistema. Nós estamos bem ao lado da agência de inovação, a sede do iCities e a sede do Smart City Expo Curitiba, enquanto escritório, fica no CRIA, que é o Centro Rebouça de Inovação e Aceleração. É um lugar único no país onde a gente tem 3 verticais que são trabalhadas lá dentro. Então, energias renováveis, construções sustentáveis e smart cities. É super legal porque quando a gente inaugurou isso em setembro do ano passado, nós tivemos assim casa lotada. Então, um lugar que tem quase 3 mil metros quadrados, são vários estúdios e laboratórios, né? Nós trabalhamos no formato de Living Lab, apresentações. Nós temos diversos micro-eventos lá dentro e a gente pretende ampliar para uma área lá dentro ainda, que é um lugar bem grande, assim, uma quadra inteira, na verdade, ali no bairro Rebouças. E é legal porque lembra muito lá o 22 Arroba, porque era uma fábrica de ceras abandonada, ceras canárias, que legal. Era tradicional para o Brasil, e de uma indústria química virou uma indústria da inovação, né? Então a gente, junto com a CRIA, junto com a Hack Engenharia, foi feito um retrofit naquele espaço. Convido você a conhecer. Aí você Vai ser um prazer. Fica pertinho ali, fica a 2 quadras da agência Curitiba, onde a Cris Alessi, a Síbia e todo o pessoal, Paulo Kraus, trabalham. Então, é super legal conhecer assim que espaço. pudermos voltar a viajar, me comprometo a fazer uma visita para vocês aí. Que legal, porque tudo que você falou, a gente tem como ponto de encontro em Curitiba no CRIA para esses assuntos que nós tratamos aqui, na maioria deles que envolve a gestão pública e os empresários ligados à sustentabilidade, à inovação, a startups, enfim, fica esse convite. Eu só queria que você me falasse o nome do programa que a Mastercard trabalha com startup, que eu não conseguia anotar aqui. Chama Start Path. Start Path. Start Path. Tá. Tem o site, lá tem todas as regras para inscrição das fintechs. Tá bom, depois eu pego mais detalhes com você e jogo. Tá legal, a gente passa assim. E a gente pode até combinar de fazer uma conversa para explicar em maiores detalhes, para conversar só sobre esse mundo das fintechs, as tendências, né? A gente tem uma pessoa aqui no Brasil que ela é responsável pela América Latina toda e pode contar tudo o que está acontecendo na América Latina nessa área. Poxa, portas abertas, então, do CRIA para vocês. Você vai gostar de conhecer aquele espaço que é bem inovador. A gente já falou também um pouquinho sobre a questão do pós-Covid, né? E como que está hoje para vocês? Vocês já têm alguma definição se vocês vão participar em Barcelona dessa edição de novembro? Já tem alguma prerrogativa? Porque no último ano, principalmente, o stand da Mastercard, para mim, era o mais descolado, assim, o mais legal, lá no fundo. Era uma praça. É uma praça inteira, super interativa, gostoso de ficar da cidade. E é legal que a gente Vocês têm alguma vai lembrar, ideia? Né? Tem vários telões onde a gente exatamente mostra os projetos das cidades, né? Onde elas podem também mostrar suas iniciativas, os projetos já implantados. Então, é um showcase legal também para as cidades. Não tem uma coisa definida ainda, né? Acho que a gente está esperando até para ver como vai evoluir as restrições de viagens, tanto para os executivos da Mastercard, quanto para convidados, palestrantes, e como vai ser também a própria questão da FIRA, né? Como vai ser o formato do evento, a data. Então, não tem essa atualização ainda de como vai ser
a nossa participação esse ano, mas se acontecer o evento, né, muito provavelmente o Mastercard estará lá com o City Possible. Bem, eu vou te dar uma notícia em Ou primeira quando acontecer. Eu vou fazer aqui uma espécie de... como é que chama quando a gente conta um filme um pouco antes da pessoa assistir? Spoiler. Spoiler. Fugiu a palavra. Nós estamos conversando com a organização da Fira Barcelona para o evento em novembro e pela primeira vez eles acataram algumas ideias nossas de fazer um evento híbrido. Então, uma parte do evento vai ser tecnológico, em streaming, outras ferramentas. Hoje, para você ter ideia, eles nos mandaram 900 premissas de segurança para acontecer o evento lá em Barcelona, 900. E nós tivemos que... vamos ter que traduzir essas premissas para o nosso evento. Então, qual é a ideia? Nós estamos co-criando o evento de Barcelona e o evento de Curitiba. Então, o que for acontecer lá em novembro, dias 19, 20 e 21, nós vamos praticamente replicar aqui. Então, algumas ideias que eles gostaram, que veio da nossa parte, as rodadas de negócio virtuais, os matchmaking, que são muito importantes, né, para as empresas. Isso é onde, de super fato, legal. ela entende a temperatura, o termômetro do negócio para a empresa, a questão do uso do holograma numa qualidade super alta, assim, um equipamento feito por um paulistano, qual a gente teve assim, o prazer de conhecer em São Paulo durante o Welcome Tomorrow. Eu e o Caio, o Eduardo, tivemos lá para uma palestra, Eduardo junto com o Renato de Castro, que também é de Cidades Inteligentes e que seria um speaker agora em março. Gostamos do equipamento, esse equipamento provavelmente deve ser usado. Então, quando você fala, não vou poder ir ainda, não vou poder viajar, mas imagine se a gente tiver um equipamento em holograma que ele seja real-time, que ele seja virtual e acontecendo naquele momento. Então, com uma câmera num estúdio de holograma, o speaker vai poder falar e olhar para o público, que ele está vendo numa tela também, interagir com a pessoa. E ele Fantástico! vai estar ele vai estar em Singapura, ele vai estar em Dubai. Então, a gente vai começar a testar essas tecnologias. Então, pode ter certeza. Vai ter novidade em Barcelona. Espetacular. Ainda tudo que é tecnologia e inovação, a gente quer estar junto. E, veja bem, eles colocaram 25 mil pessoas ano passado. Esse ano, o Curitiba esperava 10 mil pessoas. A gente acredita que vai ser exponencial a audiência. Então, a gente não sabe quantas pessoas, mas a gente acredita que vai para 100 mil pessoas a audiência. Porque são 3 dias em Barcelona. E você pode viver intensamente o evento, os stands. Então, a Mastercard vai estar lá, mas vai estar com um stand, quem sabe, virtual. O iSeeds vai ter um stand virtual em Barcelona, coisa que ainda não era a nossa ideia ter o nosso stand lá. Então, perfeito. Isso é um spoiler do que vai acontecer. Então, a gente muito legal, agora... adorei o spoiler. Eu acho que realmente vai aumentar o alcance e vai ser super interessante, né? A gente está sendo... com vocês precursores de uma tecnologia dessa para eventos, né? Acho que é a tendência, né? Tudo vai ficar mais digital nesse novo normal. A gente, no nosso mundo, a gente também está vendo, né, uma mudança de comportamento, né? Todo mundo teve que ir pro online, pro digital, pro e-commerce. Então, os eventos também vão se adaptar, né? Eu acho que todo mundo vai ganhar nesse aspecto de ter mais audiência, porque muitas vezes aquele gestor que está aqui de uma cidade menor não viaja, não acha que não, talvez ele ache que não vai poder encontrar nada lá para ele. Enfim, um empresário, um acadêmico. Ou não tem o orçamento para viagem, não sei. Eu acho que a gente vai tornar o evento de Barcelona mais democrático. Com certeza, nós do iSeeds, que temos uma equipe que eu considero de excelência na criação de eventos, com os nossos terceirizados, enfim, a nossa equipe é compacta, enxuta, mas ela gosta de criar impacto. Então, a gente vai levar alguma solução do Brasil vinda de Curitiba, do nosso ecossistema, para ser demonstrado lá em Barcelona. E daí depois vai ficar mais fácil da gente, já validado por Barcelona, fazer em Curitiba. E deixar aqui o convite para você, para a tua equipe, dia 9 e 10 de dezembro, coloque na agenda. Pode deixar. Vamos ligar lá para os profissionais, para os professores de Harvard, que iam vir agora em março, as passagens já estavam compradas. Verdade. E vamos Mas vai ser um prazer participarem virtualmente. Acho que a gente vai ter suas vantagens também de ampliar para uma audiência, democratizar esse acesso a essa informação, né? Então, conte com a gente. Que legal. Então tá, encerrando aqui, eu agradeço muito, acho que a gente conseguiu falar bastante, acho que agora quem pôde acompanhar e depois vai estar também nas plataformas
nas nossas mídias sociais. A gente vai estar no Instagram postando o que foi falado aqui, no Facebook, a Gás Conecta da Gazeta do Povo, que tem uma super abrangência, faz toda esse acompanhamento. Ela vai lançar depois isso nas mídias dela e a gente passa o link para você distribuir isso na Mastercard. E agradeço de novo, muito boa conversa. Eu acho que o pessoal agora entendeu melhor o City Possible e vamos, que legal. vamos juntos. Obrigada a você pelo convite, Beto, a você, ao Caio, já parceiros de alguns anos. A gente entende que vocês têm um papel fundamental, né? O evento de Curitiba, a delegação que vai para Barcelona. Isso ajuda realmente a fomentar e a promover esse ecossistema de Smart Cities no Brasil. E é um apoio, acho que importante também, né, para os gestores públicos para levar essas tendências, né, para levar essas informações do que está acontecendo no mundo e que pode ajudá-los no dia a dia, na realidade deles. Então, obrigada pela parceria e conte com a gente. Vai ser um prazer estar aí no próximo evento. Então, tá bom. Agradeço a todos. Então, só para lembrar aqui, antes de terminar, que depois a gente coloca nas nossas mídias o link, só um pouquinho, a gente coloca esse link do Gás Conecta, dessa conversa bem legal com a Fernanda, né, com tudo que ela contou aqui em detalhes. Vocês vão ter acesso e logo mais eu já posto também nas nossas mídias. E agradeço. Fique com Deus, se cuidem, que logo passe. Obrigada a você, adorei o papo, Beto. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.